Sentar. Boa noite, queridos, graça e paz. Mais uma vez, como sempre digo, é bom estar com você aqui nessa noite e podemos falar com Deus, ouvir a sua voz, conhecer mais de Deus, o Criador de todas as coisas, e nos rendermos aos seus pés juntos. Nós não podemos existir sem outras pessoas, nós não podemos. E a igreja é uma comunidade onde nós podemos pertencer, fazer parte e realmente estar diante daquele que preenche todas as coisas, que é Deus. Então que bom que você está aqui, que bom que você pode sentir isso também. Amém, queridos? Hoje nós vamos ter a nossa salinha e a tia Carol e a tia Rayane estão ali, então as crianças podem ir até ela, as crianças de 1 a 9. Tem algumas crianças que estão aqui dormindo, aqui na frente. Já vieram buscar, ó. Ninguém fica. Nenhuma criança ficará. Todas entrarão no cume do monte. E todas ouvirão os raios, relâmpagos e trovões. Bom, acordaram. Não acordaram. Queridos, nós estamos seguindo a nossa série Recomeços, e à medida que nós estamos vendo os personagens que nós estamos falando aqui, as suas vidas complexas, a gente vai procurar encontrar esperança no Evangelho para as nossas vidas também. Os personagens que nós estamos falando aqui são gente como a gente. Não é gente que a gente está falando, é gente que a gente se parece pra caramba. E a pergunta que fica é: onde você precisa recomeçar? Essa é a pergunta dessa série. Essa série existe para você fazer esse tipo de pergunta. Ou, será que é possível recomeçar? E nossa oração, a cada domingo, é que Deus nos dê graça nessa jornada, para encontrarmos isso de alguma forma. E, com certeza, já que a gente está seguindo, um dos personagens mais interessantes da Bíblia é o apóstolo Pedro. E com certeza também é um dos mais famosos. Pedro é aquele tipo de personagem bíblico que quase todo mundo conhece. Você não precisa ser cristão, ser crente, ser da igreja para conhecer Pedro, ou para ter ouvido falar de Pedro, porque Pedro é realmente alguém conhecido. E Pedro era um pescador. Jesus o conheceu através de seu irmão André, e depois Jesus foi ao seu encontro, enquanto ele estava lá pescando e não conseguiu pegar nada. Aquela famosa história da multiplicação dos pães e dos peixes. Dos peixes, na verdade, dos pães e dos peixes é outra, gente, eu estou aqui confundindo. Da multiplicação dos peixes no sentido deles jogarem para o outro lado, puxarem mais. E Jesus faz ali aquele milagre da pesca maravilhosa e imediatamente, então, Pedro vai até ele. Nós temos uma cena muito bonita, que foi até representada pela série The Chosen. Ele se lança aos pés de Jesus e diz para Jesus: afaste-se de mim, porque eu sou um homem pecador. E Jesus chama Pedro, então, naquele momento para segui-lo e diz para ele: olha, você vai se tornar um pescador de homens a partir de agora. Então, da partir daí, Pedro se torna um dos discípulos mais chegados de Jesus. E quando você olha para Pedro, e a gente poderia ficar aqui horas e horas falando sobre ele, a gente percebe, Pedro estava sempre disposto. Pedro conhecia das coisas. Ele sabia jogar o jogo, ele sabia o que ele estava fazendo, e era importante para ele que ele fosse visto como alguém que estava pronto para tudo. Ele estava sempre pronto. E quantos casos nós poderíamos lembrar de Pedro? Quantas coisas nós poderíamos lembrar desse homem? Coisas boas, coisas ruins, coisas mais ou menos. Ele era afoito, bruto, cortou a orelha de um homem que tentou prender Jesus. Ele era imediatista, às vezes ele era engraçado, era impulsivo.
Era ousado, dentre todos os 12, era ousado, andou por sobre as águas, coisa que nenhum deles fez, nem na verdade só Jesus fez. Era devoto, se acreditava como devoto, na verdade ele queria que Jesus lavasse ele por completo. Se a questão era fazer parte da amizade de Jesus, então você me lava por completo. Era entusiasmado, queria fazer uma tenda para Jesus, para Moisés e para Elias, no Monte da Transfiguração. Você quer que a gente faça uma tenda aqui, mestre, para vocês descansarem, para vocês dormirem, já que vocês estão aqui? Reconheceu Jesus como Filho de Deus. E também como a sua única esperança. Mas ele teve que ser corrigido nesse momento, porque ele ainda não estava entendendo o que significava realmente ser o Filho de Deus para Jesus. Impulsivo nas suas decisões, nas suas falas. Mestre, você não vai sofrer. Se depender de mim, você não vai sofrer. Eu vou contigo até o fim. Não fala essas coisas. Vira essa boca para lá. Não fala esse negócio de morrer com a gente, não. Confiante demais em si mesmo, na sua palavra, na sua impulsividade, nas suas forças. E confiante demais na sua entrega a Jesus. Pedro. Mas, com toda certeza, o episódio mais famoso da vida desse homem é possivelmente o mais triste da sua vida também. E esse episódio está registrado em todos os 4 evangelhos. Eles foram covardes com Pedro. Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos relatar tudo. Vamos falar de Pedro. Mas hoje a gente vai se deter no relato do evangelista Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 54. Então vou pedir para você abrir sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Nós vamos ler a partir do versículo 54. Tá difícil de enxergar, né, queridos? Vou pedir para você acender um pouquinho a luz aí. Isso. Diz assim a palavra de Deus. Então, prendendo quem? Prendendo Jesus. O levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és um dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este ali, verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Veja, queridos, Pedro é aquele que não queria aceitar que Jesus fosse morto. E disse que estava disposto a fazer de tudo para que não acontecesse nada de ruim com Jesus. Impulsivo nas suas atitudes, nas suas palavras, como nós estávamos vendo, confiante demais em si mesmo, mas Jesus avisou ele que ele negaria Jesus 3 vezes. Versículos antes, Lucas nos conta isso, dizendo: porém, Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro estava ali, andando por perto, como diz a palavra de Deus, tentando observar o que aconteceria com Jesus, até que fizeram uma fogueira e ele foi se aquecer. E o texto diz que 3 vezes ele foi reconhecido como um daqueles que andavam com Jesus,
mas ele negou todas as 3 vezes que conhecia Jesus. E na última ele saiu irritado. Lucas não conta, mas Mateus e Marcos contam que ele saiu irritado com aquelas pessoas e saiu dali praguejando. Aquelas pessoas afirmando que não conhecia esse tal de Jesus. Aí na hora devida, como a gente viu aqui, lá estava Pedro negando que conhecia o mestre dele. Aquele que ele disse seguir e amar até o fim. Sua fé havia fracassado completamente nesse momento. Então, o texto diz no versículo 61 que logo depois de Pedro negar Jesus, Jesus fixou seus olhos em Pedro. E Pedro se lembrou do que Jesus havia dito. E ele saiu dali e chorou amargamente. Chorou dolorosamente. Se você pudesse ter 10 segundos para imaginar o quanto doeu esse choro. Talvez você já tenha chorado assim alguma vez na vida. Um choro extremamente doloroso do coração, da alma, amargo. O seu mestre, o seu Senhor, aquele que Pedro disse que iria fazer de tudo, que iria protegê-lo. Há horas atrás estava lá arrancando a orelha do homem lá, porque não vai levar meu mestre, mas aqui, o que aconteceu? Agora Jesus está caminhando para a morte e no momento que Pedro poderia fazer alguma coisa, ele falhou. No momento de ser reconhecido como alguém que andou com Jesus, dizer, é isso aí mesmo, então eu vou sou mesmo, hein, me leva. Ele falhou. Que esperança então pode haver para Pedro? Agora eu quero que você perceba também. Como eu disse, Pedro é interessante porque Pedro é igualzinho a gente, ou melhor, nós somos iguaizinhos a Pedro. Nós somos idênticos a Pedro. Nós somos impulsivos, somos imediatos. Nós estamos sempre querendo mostrar devoção a algo ou alguém. Nós temos a resposta na ponta da língua. Nós estamos sempre prontos. Nós estamos sempre certos. Nós queremos nos manter fiéis, ninguém pode descobrir que a gente falhou, decepcionou. Nós precisamos ter uma boa imagem. Nós procuramos o tempo todo manter confiante a nossa autoestima em nós mesmos. Nos manter confiantes que nós cumpriremos com exatidão as nossas tarefas, os nossos deveres, sejam eles religiosos ou não sejam religiosos. Mas e quando nós fraquejamos? E quando nós falhamos? E quando nós não conseguimos alcançar aquilo que nós mesmos projetamos para nós? E quando nós mesmos construímos um padrão que nós tentamos usar para nós mesmos e também para os outros, e nós falhamos. Por que é tão difícil lidar com as falhas, os fracassos, as decepções? E vou te dizer, na nossa geração do pensamento positivo, tudo piora. Porque nós não podemos ouvir sobre fracasso. Nós precisamos ouvir sempre sobre sucesso, não sobre fracasso. E aí a gente fica procurando alguma coisa para nos motivar, alguma coisa para acalentar nosso coração, um coaching específico, algum curso que vai dizer para a gente mesmo que nós não devemos ficar assim. Mas boa parte de nós acha o peso da culpa e da vergonha, porque a gente não é o que a gente deveria ser mesmo, algo insuportável. Na verdade, boa parte de nós não. Todos nós que estamos aqui nesse salão, nessa noite, achamos o peso da culpa e da vergonha insuportável. Todos nós aqui nessa noite temos as nossas fraquezas e fracassos que nós queríamos manter muito longe de nós. E nós consideramos essas coisas um fracasso e um peso. Todos nós aqui. Quantos de nós já falamos algo, ou já vimos alguém falar algo, ou já sentimos isso? Aquilo que a gente sempre fala aí, por fora as pessoas
Veem uma mulher forte, um homem forte, mas por dentro eu só estou apenas cansado. Quantos de nós vemos 1 milhão de desabafos no Facebook, nas redes sociais da vida, dizendo: estou cansada, estou cansado de ser essa mulher e esse homem forte, ou esse homem forte, essa mulher forte, esse adolescente forte, não sei, essa coisa forte, e as pessoas cobrarem muito de mim, exigirem muito de mim. Quantos de nós? Mas eu quero que a gente perceba nessa noite que o erro não é das pessoas que nos consideram pessoas fortes. O erro foi em algum momento nós nos considerarmos fortes. O erro foi em algum momento nós olharmos para a gente e nos considerarmos fortes demais. Mas quando a gente olha mesmo, a gente não consegue lidar com os nossos problemas. Nós não conseguimos lidar com as nossas decepções, com as nossas falhas. Elas nos cansam, elas doem, elas machucam. E aí nós choramos também amargamente. Todo mundo que está aqui nesse salão. E você, jovem, você vai chorar também. Todo mundo que está aqui nesse salão já chorou amargamente. E saibam vocês, de 10 aos 13 aí, em algum momento você vai chorar amargamente também. Todos nós. Essas falhas podem não envolver Deus, mas com certeza envolve outras pessoas ou envolve nós mesmos. De alguma forma. E a gente cria formas para poder se acalmar, como eu disse, para se consolar. E aí nós procuramos coisas para consolar o nosso coração, nós procuramos um relacionamento. Talvez seja falta disso, né? Talvez falte um pouco de dinheiro. Talvez falte a pessoa que eu estava querendo. Talvez falte amigos. Talvez falte um filho. Talvez falte uma mãe. Talvez falte sucesso. Talvez falte aprovação. Talvez falte segurança. E aí a gente vai perguntando todos e vamos vivendo milhões de talvez e milhões de possibilidades que poderiam nos consolar de um coração que está quebrado. Mas nós não conseguimos sair do lugar. Essas coisas não podem nos proteger. Nós confiamos no ídolo do controle, acreditando na mentira de que nós só precisamos de mais tempo e mais organização para tudo dar certo. A gente fica longe da verdade do evangelho, a gente fica longe da igreja, a gente fica longe da comunidade de fé, porque o pecado nos cegou de tal maneira a ponto de acreditarmos que nós precisamos consertar algumas coisas antes de vir aqui. Que nós precisamos consertar algumas coisas antes de voltar para Jesus. É só uma organização que eu preciso fazer. Eu preciso de um pouquinho mais de tempo para organizar a vida. Eu acho que não chegou a hora ainda, mas até quando isso vai durar? Até quando isso vai ficar assim? Isso também não é confiar demais em si mesmo de novo? Até a gente bater na dura realidade da vida de que na maioria das vezes nós achamos as nossas falhas e os nossos fracassos irremediáveis. Não tem mais saída para mim. Quantos de nós aqui e lá fora temos o sentimento de que é impossível sermos consertados? Não, eu acho que não é possível para mim. Não tem conserto. Quantos de nós? Quantos de nós tem áreas da vida que achamos que aquela área ali vai ter que ficar ali sim, daquele jeito, porque não tem como, é irremediável, é inconsertável. Não pode acontecer nada naquela área ali, meu Deus, estou perdido. Quantos de nós? Quantos de nós sentimos que nós não deveríamos estar aqui, porque nós falhamos constantemente, e Deus está completamente irritado conosco, e esperando o melhor momento que a gente vai ficar desatento, então Ele vai fulminar a gente e levar a gente para o inferno. Quantos de nós? Será que existe alguma esperança para Pedro?
Será que existe alguma esperança para a gente? Nós somos fracos, queridos. Sempre deixamos marcas doloridas na nossa vida, na vida dos outros, e choramos por muitas vezes sem saber o porquê. Mas no fundo é porque nós não conseguimos lidar com o peso da culpa e da vergonha das nossas fraquezas. Isso acontece porque todo mundo está quebrado. Nosso mundo está quebrado. E nós não deveríamos estar quebrados. Tudo isso é uma intrusão ao mundo bom que Deus criou um dia. E um dia nós escolhemos nos rebelar contra Deus. E andarmos longe de Deus, sabe quando? Em um jardim. E depois daquele jardim, constantemente nos nossos dias. Ao longo dos séculos. Sempre com as nossas tendências de voltarmos os nossos olhos para outras coisas, para outro lugar e tentar resolver os nossos problemas olhando para dentro de nós e olhando para outras coisas. Debaixo do sol estamos nós aqui então procurando forças para viver uma vida extremamente complexa e por muitas vezes, e como eu sempre falo, porque não é o Mateus que está pregando aqui hoje, o otimista, é um pouquinho pessimista, por muitas vezes não, uma vida dura. Porque a vida é dura. E nós acordamos pela manhã, tentando arranjar forças para tentar ultrapassar a barreira da existência. Sabe o que é falado por aí? Que para você ultrapassar essa crise que você vive, essa crise de existência, é só você se definir e esquecer o absurdo que é o mundo. E então se definir, ser quem você quiser ser. Mas eu vou te falar uma coisa, isso também não vai levar você a lugar nenhum. Porque sempre parece que existe uma força que nos puxa para trás, que vai freando a gente. Nós acreditamos que recomeçar é apenas uma mudança de comportamento, ou então novas amizades, ou eu vou mudar de cidade para eu esquecer tudo isso. Ou às vezes nós nem acreditamos que é possível recomeçar algo. Mas a verdade é que nós precisamos recomeçar aqui dentro. Aqui dentro que nós precisamos. E é isso que às vezes a gente não sabe. E é isso também que Pedro não sabia. Mas há algo que Pedro também não sabia. O que Pedro não sabia de verdade é que ele estava prestes a recomeçar ali, no meio do seu fracasso. O texto diz que Jesus olhou para ele. E isso merece uma pergunta. Você acha que esse olhar de Jesus foi como? Você acha que esse olhar de Jesus foi do quê? Tente imaginar a cena. Pedro está lá praguejando, dizendo, eu não conheço esse homem, xingando aquele povo. Não conheço, cambada, esse homem. Me deixe em paz. E aí então sai alguém acorrentado, todo esbofeteado, todo sujo, todo cuspido, passando e olhando assim, ó. Ou não foi assim? Você acha que o olhar de Jesus foi do quê? O meu olhar seria de decepção. Nós olhamos com decepção. Mas Jesus não. E eu vou dizer para você que esse olhar de Jesus foi tudo. E ainda bem que Lucas registrou ele para a gente. Esse olhar de Jesus para ele, que pode parecer de abandono ou de decepção, na verdade, era um olhar de esperança e de amor. Porque nós olhamos com decepção, mas Jesus não. Esse era um olhar de recomeço. E eu tenho uma pergunta para te fazer. Você alguma vez já recebeu algum olhar de recomeço? Você já recebeu um olhar que as pessoas olharam para você e falaram assim, ninguém está dando a mínima para o que você já foi? Ninguém está dando a mínima para o que você já fez?
Não é bom receber esse tipo de olhar? E quando ele é de Jesus? De fato, queridos, esse olhar estava querendo dizer: é por você, fraco Pedro, que eu estou indo morrer. É por você, Pedro. É por você, Pedro, confiante em si mesmo, impossível por tantas as coisas, mas fraco como todos. É por você que eu estou indo em direção à cruz. Porque, Pedro, eu estou indo em direção à cruz para morrer pelos aqueles que são fracos. Eu quero te contar uma grande notícia. Jesus pode olhar para nós apesar das nossas fraquezas. Jesus pode olhar para a gente apesar dos nossos fracassos. Isso não é uma grande notícia? Isso não é algo que poderia mudar a nossa vida, na nossa angústia, na nossa escuridão, no meio das nossas falhas, no meio dos nossos fracassos, dos trapos, da sujeira, da impulsividade da vida, onde tentamos correr de um lado para o outro, mas percebemos que estamos sempre em um labirinto, nos escondendo entre a sujeira e as lágrimas. Nesse lugar, Jesus pode olhar para nós e dizer: você não é forte e nem deveria confiar em si mesmo. Eu estou morrendo por você, fraca pessoa, pequeno coração. Eu posso mudar a sua vida. É no meio da incapacidade. Não é no meio da grande capacidade. É no meio da impossibilidade. Não no meio das nossas mentirosas possibilidades. É no meio dos pecados. Porque a Bíblia que eu leio diz que Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ele morreu por nós e Ele está dizendo: eu estou morrendo por você. Não precisa colocar suas forças em você mesmo e nem em outras coisas. E a verdade é que Ele morreu mesmo. Não é um conto de fadas. Não é uma lenda urbana. Não é o folclore brasileiro. Jesus morreu de fato. Jesus é real. Ele morreu de fato. Jesus se entregou à morte pelos frágeis e pelos fracos, para salvar os pecadores, mas também para demonstrar de uma vez por todas a falibilidade dos nossos projetos. Sabe o que a cruz quer dizer? A cruz quer dizer que os seus projetos vão fracassar. A cruz quer dizer que os seus sonhos não são tão grandes assim como você pensa. A cruz quer dizer que os seus planejamentos não são tão suficientes como você imaginava ser. A cruz quer dizer que o seu resguardar coisas, ajuntar coisas, não é tão seguro como você imagina que seja. A cruz existe para demonstrar que nós fracassamos. Então Jesus vai morrer por nós. E sabe como Jesus vai morrer por nós? Em fraqueza. Em fraqueza Jesus vai morrer por nós, o Filho de Deus, açoitado, humilhado, para mostrar que é no reconhecimento da nossa vulnerabilidade que então a gente pode recomeçar. Que é na fraqueza que o poder se aperfeiçoa. Que é na confiança somente nele que nós podemos sentir o seu amor transformador. É na nossa fraqueza e na nossa vulnerabilidade que Ele brilha muito mais. E é muito bonito saber que quando Jesus vem até nós, a nossa história não termina ali. Você sabe, irmão, do que eu estou falando. Você que encontrou Jesus alguma vez, você sabe como a sua vida não terminou ali. O sentimento de encontrar Cristo é o sentimento de minha vida não acabou. Se você teve um encontro com Jesus, você sentiu isso. A minha vida não mais tem fim. É isso que acontece com aqueles que encontram a Cristo.
E a história de Pedro não termina aqui no capítulo 22. No meio do choro amargo, no meio da desesperança de Pedro, de não saber como consertar as coisas, o terceiro dia começa a raiar. E junto com aquela aurora da manhã, a oportunidade de recomeçar também nasce. E o evangelista Marcos nos conta um detalhe muito especial ao relatar o dia da ressurreição de Jesus. Lá no capítulo 16, ele diz que as mulheres vão até o sepulcro de Jesus para ver se Jesus estava lá, mas Jesus não está lá mais. Então eles encontram anjos, elas encontram anjos lá, e um anjo diz, lá no versículo 7 do capítulo 16, diz, ó, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Digam aos discípulos dele e a Pedro que ele está indo adiante de vocês lá para Galileia. Lá vocês o verão. Como ele disse. Queridos, perceba que coisa linda isso. Graças a Deus o Marcos escreveu isso. E a Pedro. Aquele que estava chorando amargamente. E onde ele estava nesses dias? Onde estava Pedro? Pedro estava pescando. Estava pescando por aqueles dias, talvez ele estava querendo esfriar a cabeça. Estava querendo esquecer de tudo, afinal a oportunidade da vida dele, no seu coração, ele tinha perdido. Quer saber? Eu vou pescar. É a melhor coisa que eu posso fazer, porque eu perdi a oportunidade da minha vida. Quantos de nós aqui nessa noite acham que perdeu a oportunidade final da vida de vocês? Pedro estava assim. Eu perdi a oportunidade da minha vida. Então, quando ele está no barco, existe um homem em pé na praia. E ele está acenando. E eles também não estavam conseguindo pescar nada naquele dia. E esse homem começa a dar instruções milagrosas de pescaria, mais uma vez, como foi alguma outra vez que Pedro já tinha ouvido. E o evangelista João conta isso para a gente lá no capítulo 21 do seu evangelho, a partir do versículo 3, dizendo: Simão Pedro disse aos outros, vou pescar. Os outros responderam, nós também vamos com você. Foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou, filhos, vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam, não, estão longe, estão no barco. Então Jesus disse, joguem a rede à direita do barco e vocês vão achar. Assim fizeram, já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes, igual alguma outra vez. E o discípulo a quem Jesus amava disse para Pedro, só pode ser o Senhor. Então, para quem faz um negócio desse, não é possível. Pedro, é o Senhor. É o Senhor, Pedro. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, vestiu-se da sua túnica, porque ele tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem, e ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Alguém no barco está dizendo, é o Senhor. E Pedro não espera nem um segundo, e talvez pela primeira vez na vida, ele usa a sua impulsividade, o seu imediatismo, de maneira diferente. Ele pula na água em direção ao amor da sua frágil vida. Ele mergulha nas águas do reconhecimento da sua fragilidade. Ele mergulha nas águas do reconhecimento da sua vulnerabilidade. Pedro mergulha de uma vez por todas nas águas do recomeço, em direção a Jesus, porque diante dele estava o único que é forte. Diante dele estava o único que é capaz de nos fazer recomeçar. Diante dele estava o único que era capaz de perdoá-lo. E o seu amor é forte o suficiente para arrancar o pecado de nós. O seu amor é forte o suficiente para secar as nossas lágrimas dos nossos choros amargos. É forte o suficiente para nos transformar, para nunca mais sermos os mesmos.
é forte o suficiente para nos suportar. E Ele não tem medo de nós. Ele não tem medo das nossas fraquezas. E aí Pedro chega na praia, todos chegam na praia, e está lá, pão fresquinho, peixe frito. Mas acima de tudo, ali na praia está o homem que perdoa os pecados. O próprio Jesus. E sabe o que Jesus faz? Depois você pode ler em casa, no capítulo 21 de João, Jesus perdoa Pedro. O que é isso que ele faz? Queridos, recomecem hoje. Jesus é aquele que perdoa os pecados. Recomece hoje aqui. Que esperança, então, se Jesus perdoou um homem como Pedro, Ele pode perdoar a mim. Que esperança pode haver para gente como a gente? Quando o nosso coração despontar em falhas, em pecados, os nossos olhos não devem estar voltados para nós, queridos, ou para qualquer outra coisa. Os nossos olhos devem olhar os olhos de Jesus. Devem olhar o olhar de Jesus, até que nós possamos dizer com toda a força da nossa alma, ainda que o nosso coração e a nossa carne desfaleçam, o Senhor é a fortaleza da minha vida e a minha herança para sempre. É isso que nós precisamos falar. Jesus está olhando para você hoje. Corra em direção a Ele. Mergulhe nas águas que antes eram de fracasso, porque Ele naufragou ali. Pedro afundou naquelas águas em algum outro momento, mas agora não. Você pode ter afundado nas suas águas, nas águas lamacentas da sua vida, mas hoje não. Hoje você pode mergulhar de novo para encontrar Jesus. Você pode fazer isso. Você pode recomeçar. Não vai ser suficiente alguém vir, puxar a gente, as nossas orelhas, empurrar a gente para voltar para Jesus. Não vai. Ele mesmo precisa olhar para nós. Ele mesmo precisa colocar os seus olhos em nós, senão não dá. Mas eu quero que você saiba de uma grande notícia nessa noite. Ele está colocando seus olhos em nós. O seu olhar está disponível. O seu olhar está aqui. E saiba, você vai tender a ficar teimoso, a permanecer teimoso nas suas fraquezas, nos seus pecados. Você vai tender a ficar confiando em você mesmo. Você vai acreditar na mentira que você precisa resolver algumas coisas antes de vir a Jesus. Deixa eu consertar algumas coisas aqui. A maioria das pessoas que eu pergunto, por que você não está na igreja? Por que você não está com Jesus? Elas não sabem responder. Elas ficam falando assim, é verdade, eu deveria estar com Cristo mesmo, é verdade, né? Deveria estar lá. Por que então que não está? Ai, não sei. Essas são as tendências do coração de estar longe. Mas deixa eu te falar, Jesus não quer que você pereça. Não é da vontade dele. Ele, na verdade, está nos chamando para si. E é só ir. E aí você vai ver ele consertando as coisas, como ele consertou em Pedro. Todos nós, queridos, sabemos que nós não estamos limpos, todos nós temos nosso currículo, decepções, fraquezas e fracassos, mas a notícia do Evangelho é que Jesus se submeteu à condenação, que era nossa, diante dos homens, para que nos acheguemos a Ele pela fé, sabendo que nós seremos recebidos dEle com misericórdia. Ele levou todos os nossos pecados sobre si, todos os nossos, para que hoje nós pudéssemos clamar pelo perdão deles. Por fim, amados, deixem sua impulsividade, sua autoconfiança para trás. Deixe isso para trás. Esqueça isso. Nós somos sempre imediatistas, impulsivos, nós não contentamos com poucas coisas, nós somos multitarefas, nós somos mega conectados, nós estamos sempre rápidos, consumistas, como eu disse, sempre com a resposta na boca. Nós vivemos entre as vontades inusitadas de fazer algo que é extraordinário, que nós consideramos extraordinário, incrível, mas a gente sabe que isso não vai satisfazer. Isso pode acabar hoje, isso pode ser colocado no lugar certo, se você encontrar e deixar a sua vida aos cuidados de Jesus. Hoje
Uma das coisas mais importantes que a gente pode aprender com as lágrimas amargas de Pedro, e logo após o seu perdão e a sua vida, é o quanto esse episódio deve ter levado ele a ser mais pobre de espírito. Isso não quer dizer que Pedro não falhou mais. Isso não quer dizer que você não falhará mais. Não. Isso quer dizer que Pedro e nós poderemos descobrir a realização de não mais tentar por nós mesmos e pela força do nosso braço, mas correr para aquele que venceu em tudo e todas as coisas, que é Jesus. Ser pobre de espírito, queridos, é descobrir que você em si mesmo não tem nada. Você não tem nada. Você está vazio de forças, você precisa de alguém. É ser dependente. É ser, como a gente sempre ouve falar, como uma criança. É isso. E então você encontrar a postura de humildade e então sempre precisar de Jesus para encher e enriquecer a sua realidade. Sempre. Isso está disponível. Isso está disponível hoje. Isso está disponível para você. É só ouvir, pecador. É só ouvir, cansado. Ouça, sobrecarregado. Ouça, pecador. Ouça, você que está longe. Você que está perdido. Você que está fugindo. Você que não sabe como voltar. Você que não sabe como remediar. Você que está lutando com algo que quer deixar. Ouça. Ouça hoje. Você que perdeu as forças. Ouça, Jesus está disponível para você. Hoje é um dia de recomeçar. Você vai ter um tempo. E eu vou pedir para que vocês curvem as suas cabeças e tenham um pequeno tempo de reflexão silenciosa. E eu vou te dar um conselho. Fale com Ele agora. Não precisa esconder o que Jesus já viu. Não tem por que esconder o que Jesus já sabe. Jesus quer que você experimente o seu amor nessa noite. Então curva a sua cabeça e fale com Ele nesse momento.